que vai render ainda até o sábado para esse jogão, mas outro assunto que está rendendo, não para de render, é Gabigol. E a gente vai colocar na tela o presidente do Santos, o Marcelo Teixeira, falando desse interesse também do Santos em cima do Gabigol, que está de saída do Flamengo. Vamos conferir. Nós, ao terminar e confirmar o acesso para o Brasileiro do ano que vem, nós já estávamos conversando em parte, mas sem oficializar nada. A partir do momento que se concretizou, nós confirmamos aquilo que vínhamos conversando e encaminhamos ao seu staff para que ele pudesse avaliar. E a resposta foi exatamente de que até dezembro eles estudariam todas as questões envolvendo propostas e que o Santos estava no páreo. No páreo, Valu? Tá no páreo, de acordo com o presidente, tá no páreo. Agora, assim, o Gabigol tem contrato até 31 de dezembro. O torcedor do Cruzeiro tem que entender que, por mais a parte que deseja a chegada do atacante, gostaria de ver isso ser resolvido logo, não é dessa forma. A parte que existe, a parte que não deseja que o jogador não chegue também, vai ter que alimentar essa angústia de saber se ele virá ou não para o Cruzeiro durante um período maior. E a questão é que o Cruzeiro já fez tudo que tinha que fazer. É importante salientar que, além do que foi oferecido ao Gabigol, tem uma questão esportiva, né, do Cruzeiro. Porque um jogador, por melhor que ele seja, dentro de um contexto, para se fazer uma equipe, você não faz só com um grande jogador. Então, isso também foi passado ao staff do Gabigol, do que o Cruzeiro pretende fazer esportivamente no ano que vem. Se o Santos também ofereceu, aí é problema do Santos, na verdade, com o jogador, o que ele vai oferecer, deixar de oferecer. Então, é isso, com um passo dentro do Cruzeiro é de tranquilidade com relação a isso, porque o que o Cruzeiro precisa de resolver está à frente, logo ali no sábado, e isso aí não tem como adiar. Agora, a situação do Gabriel Barbosa, o Gabigol, até dia 31 de dezembro, muita gente vai entrar no páreo, né? Tá todo mundo entrando no páreo. Daqui a pouco o Racing lá de Santa Teresa também vai entrar no páreo querendo o Gabigol para 2025. Então, querer, todo mundo pode querer. A questão é realmente do que você pode amarrar. Não, eu não sei. O Cruzeiro está realmente também no páreo. Né? Então, você acha que ele está esperando o Santos confirmar que vai ter um investimento pesado no ano que vem? É difícil dizer, o Garcês, o que o Gabigol pode estar esperando. Pensando em termos de Brasil, ele pode estar esperando isso do Santos. Ele pode estar esperando o Cruzeiro confirmar ou não participação na Libertadores ano que vem. Ele pode estar esperando o mundo árabe. Ele pode estar esperando uma série de coisas. Eu acho que só não dá para competir. Então, da parte do Cruzeiro, ele fez o que tinha que fazer e está pensando no 2024 dele corrente. Ponto. E tem um ponto também, assim, o Gabigol, ele tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro. Não é praxe dos jogadores anunciarem um novo acordo tendo vínculo ainda. Ele vai ser reintegrado no Flamengo. Mas é Gabigol. Na comemoração ele anunciou que ia sair também. Mas não falou do Cruzeiro. Não falou de nenhum clube. Dentro do que é o mundo do futebol, alguém aqui ficaria completamente de queixo caído se o Gabigol renovasse com o Flamengo? Uma nova situação? Eu ficaria. Pelo que foi dito, pelo que é o futebol, pela forma como ele disse, pela forma como o próprio Flamengo disse e pela proposta que o Flamengo fez a ele. Como trataram depois também. Isso, exceto que o Flamengo entregue para ele uma proposta boa o suficiente, eu não acredito que com a proposta entregue pelo Flamengo que o Gabigol aceita. Tem eleição do Flamengo hoje em dezembro. Tem candidato lá falando em Gabigol, né? A proposta do Cruzeiro hoje é bem superior. Ele virou tema de proposta e ele está virando ferramenta política dentro do clube. Sim, porque esse cara que está falando isso para a torcida, ele está literalmente jogando para a torcida. Claro. Porque ele já é candidato há algum tempo. Por que ele deixou para falar que conversaria com o Gabigol depois que o Flamengo foi campeão? Com 2 gols do Gabigol. Porque para ele é interessante, pô. Eu acho que o Gabigol está esperando a questão do Neymar. Se o Neymar for para o Santos e ele... Essa também está rendendo. Também, cara. É o aporte financeiro. Eu acho só que assim, o torcedor do Cruzeiro tem que entender que isso faz parte de um processo. O martelo não será batido, talvez mesmo ainda depois do término do Campeonato Brasileiro. Dia 8 de dezembro, a gente vai saber disso somente
lá no final de dezembro ou início de janeiro. Virou uma novelinha boa, então. Cara, mas eu não acho que é novela, porque envolve um jogador. É novela quando é jogador insignificante, me desculpe, mas não é o caso do Gabigol. Você está falando de algo muito grande, assim, em termos... Salve a Nuve, salve o HG. HG, e essa história de Santos na parada? Gabigol ainda não deu uma resposta. O que você imagina do desdobramento dessa história? Bom, primeiro que o Gabigol precisa, todos os dias, agradecer pela palmolice do Atlético nos jogos das finais, os espaços concedidos a ele, que é um jogador decisivo, porque esses 2 gols mudaram os rumos do futuro dele como jogador de futebol. Bendito seja o Atlético na vida dele, a palmolice, né? Porque os espaços foram dados, ele aproveitou muito bem, porque, vamos lá, será que se o Gabigol não tivesse feito os 2 gols na final e o Flamengo não tivesse sido campeão, tudo isso estaria sendo dito sobre ele? O que eu estou querendo dizer? Os números do Gabigol, principalmente em jogos decisivos, são incontestáveis. Mas as atuações dele, há muito tempo, lá no Flamengo, quando jogava e vinha jogando muito pouco, as atuações não convenciam. Tanto que ele era reserva do Pedro. E assim, mais pelos números e as decisões anteriores, que a torcida eventualmente pedia... quando o time jogava bem, jogava mal com o Tite, derrapava, a torcida pedia e tal, mas não era com tanta convicção, porque o Pedro era o jogador, como é o jogador titular do Flamengo. Aí vem a decisão, ele arrebenta nos 2 gols e muda absolutamente o futuro próximo dele. Porque daí o interesse do Cruzeiro, na verdade, foi antes dos gols, tá, da decisão. Eu estou dizendo que todo o interesse de outros clubes nasceu principalmente depois dos 2 gols. Porque ele se tornou uma notícia muito maior em destaque do que o próprio título do Flamengo. Falou-se mais de Gabigol depois do título do que do próprio título do gigantesco Flamengo. Então isso é aquela questão, não é o que você vende, é a forma que você vende, né? É a maneira que você embala o produto. E o Gabigol sabe muito bem se embalar, porque ele é um fenômeno midiático. Ele tem bola, ele é decisivo, mas ele sabe fazer o jogo de cena, o jogo da mídia, ele sabe fazer. Então ele foi lá, guardou os 2 gols, se valorizou, deu uma declaração que eu não teria dado, tá? Cada um é cada um. Tem gente que apoia, eu não teria dado, porque eu acho que ele desrespeitou a instituição, outros profissionais, eu acho que não é por aí. Mas enfim, ele deu, e ali ele chamou toda a atenção para ele. Toda a atenção para ele. O Cruzeiro, lá em setembro, já havia falado com ele, já há uma proposta formal, quer dizer, formal não, uma proposta feita através das conversas e etc. Ele sabe o que ele vai ter no Cruzeiro. No Santos, ele recebeu uma proposta oficial, segundo seu presidente, e ele tem ainda essa questão aí da Arábia que pode pintar. Ele pode escolher. E aí é saber, entre o prazer de jogar futebol, estar numa praça como a nossa aqui, que hoje é uma praça que, convenhamos, é de destaque no futebol brasileiro, trabalhar numa SAF, receber em dia, ganhar muito bem, ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar. Agora, tem um detalhe, eu só não sei, a torcida do Flamengo é muito exigente, mas lá, os números conquistados antes, as atuações, principalmente nas finais, deram a ele um tamanho no Flamengo eu mesmo cobrava que ele não poderia estar na mesma frase com o Zico, por exemplo. Mas ele vem numa final de Copa do Brasil, marca 2 gols, ele sobe, obviamente, o sarrafo sobe para ele. Então ele é um ídolo do Flamengo. Agora aqui no Cruzeiro ele vai ter que fazer muito mais do que vinha fazendo no Flamengo para convencer. E eu não sei se a torcida do Cruzeiro teria a mesma paciência que a do Flamengo teve, porque a paciência que a do Flamengo tinha com ele até a final da Copa do Brasil vinha de decisões anteriores onde ele foi decisivo. E aqui no Cruzeiro ele vai ter que começar a desenhar uma história. Ele quer, ele está com tesão, ele está com vontade. Ele quer mesmo para a carreira dele um recomeço que vai ser muito cobrado pela torcida. É o que a gente precisa saber e ninguém pode ter certeza de nada. HG e colegas, TNT Esportes acabou de publicar há pouco tempo. Gabigol vai assinar com o Cruzeiro por 5 temporadas, 4 temporadas, 2028, porque começa em 2025, claro.
Então até 2028. Isso, 4 temporadas. 4 temporadas, A que era uma informação discussão que estava tendo, né? Seria 3 ou seria 4, assim. A informação que eu tinha era de que seriam 4 temporadas. Mas naquela matéria do GE, que foi a primeira de todos, logo após o título, falava-se de uma discussão, que o Gabigol queria 4, mas que o Cruzeiro teria colocado 3. Acho que tem um áudio do próprio Pedrinho dizendo que ele não assina com nenhum jogador por mais de 3 temporadas. E o Gabigol... Mas o Caio Jorge é mais do que isso. É mais de 3? Acredito que sim. 5? 5, né? Eu achava que tinha ele falando isso. Mas o Gabigol sempre quis, entre 4 e 5 anos, foi o que ele pediu ao Flamengo. E é por isso que eu acho que ele não vai assinar com o Flamengo. Você acha que já tá, assim, não sei se dá pra dizer se já tá assinado, mas assim, Assinado não, mas apalavrado sim. mas pode ter alguma coisa que possa romper isso aí? Então, é que assim, Mundo o Dudu, árabe o vindo Dudu com a também estava proposta- palavrado. O futebol. O Dudu também estava palavrado. Tem um zagueiro que ia vir pro Cruzeiro, aliás, felizmente Valdez. o torcedor do Cruzeiro não veio. Tava com passagem comprada, cara. é loucura, Tava, né? estava mesmo. O Tava Bruno Valdez com tinha passagem tudo comprada, certo. etc. Aliás, Ainda como bem que diria não a veio. Bruna Marquezine, um livramento. Bruno Valdez. Mas esse caso do Gabigol tá palavrado. Agora o ponto é, ele vai respeitar e cumprir? Eu acho que sim, tá? Eu Ele acho mesmo que sim. bateu na tecla do Flamengo não ter respeitado um o acordo, que ficou me- chateado com isso. O que me falaram, ele falou, pegaram na minha mão. Isso. Ele fala isso, pegaram na minha mão. Imagina que ele tenha pegado na mão do Pedrinho. Então, e aí, ou ele não pegou, se ele não pegou na mão do Matos ou do Pedrinho, ele deu a palavra dele. Sim. O ponto é, eu acho que ele vai cumprir. Sim. Eu acho que ele vai cumprir, eu acho que ele virá pro Cruzeiro. Só que não dá pra cravar 100%, porque a palavra tá ali. Aí vem uma proposta de 10 milhões de reais por mês. Fala, pô, velho, olha, minha palavra, 10 milhões por mês, né? Aí você dá uma olhada. Cenas dos próximos